semana de batalha em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, oramos mais uma vez, Senhor, e demonstramos a nossa dependência de Ti, da Tua palavra, do Teu Evangelho, e nesse momento com as Suas Escrituras aqui abertas e disponíveis sobre nós, nós Te pedimos, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, fala ao Espírito, Senhor, na vida de cada um, traz existência aquilo que não existe, nos cura, nos renova, nos transforma. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Pai, reconhecemos o Teu senhorio, a Tua bondade, a Tua graça, e eu Te peço, usa a minha vida segundo o Teu amor, segundo a Tua misericórdia, e segundo a autoridade que há no Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado, se não tiver, pode ser essa mesmo que está aí, e olha para ela e fala assim: permaneça na tenda. Antes de começar a palavra, quem ganhou, Mirassol ou Corinthians? Corinthians? Misericórdia, viu? Palmeiras e Corinthians? É Corinthians campeão, já era. Senhor da glória, viu, cara? São Paulo me deixou o Corinthians passar. Eu não acredito nisso, mas faz parte, né? A Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos, amém? E abençoar aqueles que nos perseguem, amém? Não? Então São Paulo tem cumprido os mandamentos de Deus, amém? Dizem que quem sofre vai direto para o céu, né? Então eu já faz 15 anos que eu estou sofrendo já com o meu time, então minha vaga está garantida, amém ou não? Quem é São Paulino aí, dá um glória? Aí, aleluia, vamos junto, né, para Nova Jerusalém, amém ou não? De tanto sofrimento que nós temos aqui na terra, né? Permaneça na tenda, é a mensagem dessa noite. Permaneça na tenda e você vai entender o porquê. Amados, nós temos vivido dias que serão marcantes para a história da humanidade. Tudo que nós temos enfrentado e batido de frente com essa pandemia, com esses dias difíceis que nós estamos enfrentando e que já ceifou a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, são dias que irão ficar marcados para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e assim por diante. Eles, quando chegarem as próximas gerações, nos anos futuros, vão olhar para trás e tudo que nós estamos vivendo vão ser momentos históricos, talvez estejam até nos livros de história do Brasil e com certeza da história da humanidade. Nós não estamos vivendo apenas o momento da pandemia, enfrentando uma pandemia, nós estamos também vivendo momentos de protestos, de vários e diversos tipos. Nós vimos também os protestos que estão acontecendo aqui no Brasil, referente à política, de movimentos de direita, de movimentos de esquerda. Nós temos visto protestos nos Estados Unidos, referente ao racismo e tantas outras coisas. Nós temos visto pessoas clamando por liberdade de expressão e outras perdendo a sua expressão. Nós estamos vendo um caos econômico, empresas fechando, outras se dando melhor. Homens que estão aproveitando essa oportunidade, homens e mulheres que estão aproveitando a oportunidade que para muitos tem sido de caos econômico, para outros tem sido de grandeza econômica, porque as suas empresas têm crescido no meio dessa pandemia e outros têm fechado as suas empresas. Vivemos dias onde as igrejas estavam fechadas e em alguns outros lugares igrejas ainda estão fechadas. Nós temos visto cristãos perseguidos, Bíblias sendo queimadas, enfim, muita coisa ao mesmo tempo. Nós somos constantemente bombardeados por inúmeras notícias, e parece que a cada semana, parece que as coisas vão melhorar, e a cada semana algo de novo aparece. Então não é apenas o momento da pandemia que nós estamos enfrentando, do Covid-19, mas estamos vivendo um tempo atípico, um tempo difícil. Quem está aí diz amém. E em meio a tanta coisa, nós temos visto muitas pessoas buscando auxílio, se aproximando de Deus. Fizeram uma pesquisa onde perguntaram para as pessoas qual seria o lugar que ela voltaria a ir logo após que as coisas começassem a abrir. E as pessoas optaram em primeiro lugar, as pessoas que foram pesquisadas, obviamente, disseram que o primeiro lugar que elas iriam
seria para uma igreja. Então muitos têm visto a necessidade de se apegar em Deus, de buscar a Deus, só que também muitos estão vivendo o oposto. Em momentos como esse, com igrejas fechadas, com distanciamento social, muitas pessoas estão vivendo o oposto. Ao invés de buscarem a Deus, buscarem um novo rumo, uma transformação, um consolo, uma restauração, um renovo, uma esperança, muitos estão perdidos. Muitos estão desanimados, cansados, sem esperanças, vazios, e extremamente desconectados de Deus. Talvez você já tenha sentido ou tido essa sensação de sentir-se desconectado de Deus. Parece que você ora e nada acontece, parece que você não consegue ter uma aproximação real com o Senhor. Parece que você clama, ora, mas que algo não rompe em sua vida. Parece que você se sente frio espiritualmente. E muitos têm vivido dessa forma, desconectados, distantes de Deus, e até mesmo alguns estão desistindo e outros pensando em desistir em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Eu não sei o momento e a situação da sua vida hoje. Eu não sei qual fase da sua vida você está, ou qual momento específico você esteja enfrentando. Mas nós sabemos que existe um Deus que está sempre disponível para mexer com as estruturas das nossas vidas. Nós temos um Deus que está sempre disponível a nos transformar de dentro para fora. Nós temos um Deus que está sempre disponível a fazer novas todas as coisas em nossas vidas. Amém ou não? Então, independente do momento que você esteja vivendo, Deus quer te renovar, Deus quer fazer coisas novas em sua vida, Deus quer trazer existência aquilo que não existe, e Deus quer te ensinar a permanecer no lugar onde você deve permanecer, que é a sua tenda, e você vai entender o porquê. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 33, verso de número 1. Você que nos acompanha pela internet, se acomode aí, só não durma no seu sofá, amém? Fique conectado com a palavra de Deus, que Deus fale com você aí no Facebook, no YouTube. Estamos juntos aqui em nome de Jesus. A mesma porção que está sendo liberada aqui também está aí sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Êxodo 33, verso 1, nós vamos ler até o verso 11. A palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, e se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava de pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um
à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se afastava ou nunca se apartava do meio da tenda. Até aí. Amados, esse texto fala muitas coisas a respeito das promessas que Deus havia feito, as promessas que estavam se cumprindo. Moisés no meio do povo, intercedendo pelo povo, Moisés tendo acesso à glória de Deus, Moisés logo depois tendo acesso às tábuas da lei no Monte Sinai, que é também a mesma coisa do que o Monte Horebe. Então era um momento épico, histórico para o povo de Israel, era um momento de transição para o povo de Israel. Só que algo me chamou a atenção nesse texto, exatamente nesse verso número 11, que diz sobre um moço, sobre um jovem, que estava ali no meio do arraial, e um homem que nunca se apartava do meio da tenda. Nós sabemos que no Antigo Testamento, primeiro se fez a tenda da congregação, depois se tornou o tabernáculo, depois se tornou o templo, e logo em diante isso se tornou a igreja. Eu preguei esses dias atrás a respeito desses ciclos e dessas transições, a respeito de tenda, de tabernáculo, até mesmo até o templo construído por Salomão. Então, amados, nós vemos aqui um menino, um jovem, um moço chamado Josué, que viveu as maiores experiências com Deus, talvez as maiores experiências que um homem tenha vivido, junto com Moisés, foi Josué que viveu. Josué significa no nome hebraico a palavra Javé é salvação, o mesmo significado da palavra Jesus, do nome Jesus no Novo Testamento, que significa Jeová é a salvação. Josué teve as maiores experiências com Deus desde a saída do Egito. Vale lembrar que Josué foi escravo no Egito, ele esteve escravo no Egito e foi liberto do Egito, da escravidão de Faraó, ali juntamente com todo o povo, aquelas mais de 600 mil pessoas, eles foram libertos ali da escravidão de Faraó e saíram rumo à terra prometida. Então Josué viu as 10 pragas que aconteceram no Egito através de Arão e de Moisés. Josué viu água brotar da rocha, Josué viu o mar vermelho se abrir, Josué viu o maná descer dos desertos, Josué viu as codornizes vindo pelo um vento do mar, Josué viu a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, Josué viu o chão se abrir, comendo os rebeldes, Datã, Corá e Abirão e as suas famílias junto com a sua tenda. Ele viu homens rebeldes sendo mortos. Josué foi espia junto com Caleb e mais 10 príncipes da terra prometida, foram espiar a terra prometida. Eles entraram na terra prometida, trouxeram figos, trouxeram uvas e trouxeram romãs da terra prometida para dizer que a terra era boa e que a terra realmente manava leite e mel. Josué viu as águas do rio Jordão se amontoarem e o povo passar a seco. Josué viu as muralhas de Jericó caírem apenas ao som da trombeta. Ou seja, Josué teve as maiores experiências e além disso, Josué entra na terra prometida e leva o povo até a terra prometida. E amados, nós vemos através da vida desse homem algo especial. E o que será que Josué tinha de tão diferente do resto do povo? O que será que Josué tinha de tão diferente do resto ali, do restante da população de hebreus ali, que não tiveram tanto acesso como Josué teve às coisas de Deus? Josué, ele teve um princípio e permaneceu fiel mesmo em situações difíceis. Josué permaneceu fiel mesmo em momentos complicados. Josué não se voltou contra os seus princípios e não se voltou contra os seus líderes. Josué foi um braço direito de Moisés. Josué continuou sempre confiando na palavra que Deus havia lhe dado e na palavra que Deus havia dado a Moisés. Josué confiou na palavra de Deus sobre a terra prometida, e no momento que ele vai como um espia olhar a terra, ele olha somente a parte boa da terra,
o que manava leite e mel, os frutos da terra, e não fez como os outros 10 espias que só viram gigantes e povo de maior número. E nós vemos exatamente nesse versículo que Josué permanecia na tenda. Ele nunca se apartava do meio da tenda. O povo voltava para suas tendas, o povo voltava para suas casas, mas Josué permanecia no lugar onde a presença de Deus estava. Josué permanecia no lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então Josué teve as suas maiores experiências com Deus, porque ele estava exposto à glória de Deus. E existe algo muito importante nas nossas vidas, amados. Nós precisamos, algo muito importante para as nossas vidas, que eu e você precisamos permanecer expostos à manifestação da glória de Deus. Todas as vezes que eu me escondo da manifestação da glória de Deus, eu deixo de viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu preciso permanecer na tenda, eu preciso estar no lugar onde Deus está. E em dias como esses, momentos como esses, pessoas têm desanimado da igreja, pessoas têm desanimado de Deus, pessoas têm ficado distantes de Deus, esquecido das promessas que Deus um dia lhe fez, esquecido que a presença de Deus é algo aquilo que ela tem de mais importante em sua vida, e assim estão completamente distantes da presença de Deus. Podem até estar vindo à igreja, mas estão distantes da sua presença. E tudo que eu e você precisamos viver nesses dias é estar disponíveis e expostos à sua presença, estar no lugar onde Deus está, estar no lugar onde Deus está se manifestando, fazer aquilo que Deus espera que eu faça, para que a sua presença venha sobre a minha vida. A tenda se tornou tabernáculo, o tabernáculo se tornou templo, e o templo se tornou a igreja, e a igreja somos nós. Nós somos o lugar de habitação de Deus. A tenda era o lugar onde Deus aparecia para Moisés e falava com Moisés face a face. A tenda era o lugar onde Deus se manifestava. Depois se tornou o tabernáculo, depois se tornou o templo, onde Deus se manifestava lá no Santíssimo Lugar, ali no meio da Arca da Aliança. Era o lugar onde Deus se manifestava com sua glória. Só que hoje nós somos essa habitação do Senhor. Hoje nós somos o lugar onde Deus se manifesta. Nós somos esse templo onde o Espírito Santo decidiu pela vontade de Deus fazer morada em nós. E Josué, ele permanecia no lugar onde a presença de Deus se manifestava. Josué se disponibilizava para que a presença de Deus se manifestasse nele. Então as maiores experiências que ele viveu, foi porque ele estava exposto à glória de Deus. Ele estava disponível a estar onde Deus estava fazendo algo, e sempre em obediência, em fidelidade, nunca se voltando contra aquilo que Deus havia feito, com aquilo que Deus havia falado, ou com aquilo que Deus havia feito e falado através de Moisés. Josué mostra sobre um homem que estava e foi completamente fiel às coisas de Deus. Josué, ele não apenas foi um homem que estava exposto à glória de Deus, para receber aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo, ou na vida de Moisés, ou na vida de Arão, ou na vida dos sacerdotes. Josué, ele não era da tribo de um sacerdote. Josué era da tribo de Efraim, Josué não era da tribo de Levi. Josué não podia ser um sacerdote, mas ele teve experiências assim como um sacerdote teve. Tudo porque ele estava no lugar certo, ele estava exposto à glória de Deus. Josué sabia o lugar que ele deveria estar, e sabia que ele deveria ouvir a Moisés, sabia que ele deveria ouvir a palavra de Deus, e ali fazer aquilo que Deus lhe mandasse, aquilo que Deus lhe pedisse através da vida de Moisés, como seu líder, como seu pai espiritual. Josué se torna, primeiramente, um comandante do exército de Israel. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 17, versos do 9 ao 10, só põe no telão, por favor. Êxodo 17, do 9 ao 10, diz assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram
no cume do monte, no cume do outeiro. Então, amados, aqui nós vemos que Josué aprendeu a ser um comandante de guerra. Ele se tornou um comandante do exército dos hebreus. E ali nessa batalha épica contra os amalequitas, ele é quem estava no vale, ele quem estava pelejando, ele quem estava na guerra. Moisés, Arão e Hur estavam lá em cima do monte, intercedendo. Quando Moisés levantava o braço, Israel prevalecia. Quando os braços de Moisés cansavam e se abaixavam, quem prevalecia? Os amalequitas prevaleciam, mas Josué estava no campo de batalha, seguindo aquilo que Deus havia falado para ele através de Moisés. Josué não estava apenas exposto à glória de Deus, Josué estava exposto a fazer a vontade de Deus. Josué estava disponível em fazer a vontade de Deus, até mesmo no momento de ir para a guerra, até mesmo no momento de ir para a peleja, até mesmo no momento de ir para o combate. Josué não dizia não para Moisés, ele não dizia não para a voz de Deus sobre a tua vida, ele encarava as dificuldades e ele encarava os lugares onde ele tinha que ir. E assim ele se torna um comandante do exército de Israel, fazendo a vontade de Deus e lutando contra os inimigos de Deus, aqui representados pelos amalequitas. E assim, por ser um homem que se chamava o servidor de Moisés, que servia Moisés constantemente, Deus achou graça na vida de Josué. Deus olhou para Josué e disse: há algo nesse jovem, há algo nesse menino diferente, ele está disponível a viver aquilo que eu tenho para a vida dele. E isso foram anos, ele sendo parceiro de Moisés, 40 anos, sendo disponível para servir a Moisés, no período que eles andavam pelo deserto, e Josué servindo a Moisés, servindo a Deus e sendo disponível para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Números 27, verso 18, a Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, com E maiúsculo, na sua Bíblia, se você ver na sua Bíblia, vai estar com E maiúsculo, ou seja, que há o Espírito de Deus, e põe a tua mão sobre ele, apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então Deus, no momento que Moisés estava ali, um momento transitório, onde Moisés já estava com 120 anos, e dali seria morto, dali iria acabar a sua chamada, acabar a sua missão, Deus fala para Moisés: Moisés, há um homem que vai seguir a tua carreira. Moisés, há um homem que vai dar continuidade àquilo que eu fiz através de você, e esse homem é Josué. Olha para Josué e veja que nele há o Espírito, e impõe as suas mãos sobre ele, derrame a glória que há em você, ponha sobre ele da tua glória. Ou seja, as experiências que Moisés teve, Moisés entregou para Josué, a autoridade, aquilo que Moisés recebeu da parte de Deus, ele entregou através de uma unção, através de imposição de mãos, orando pela vida de Josué, junto com os sacerdotes, e ali dando autoridade para que ele seguisse o caminho. Então Josué foi um homem escolhido por Deus, porque ele estava sempre no lugar certo, no momento certo, e fazendo a coisa certa. E como eu disse no momento dos dízimos das ofertas, Deus é um Deus de princípios. Os seus princípios ele não inverte, ele continua seguindo os seus próprios princípios. E o princípio da vida de Josué que ele seguiu foi ser um homem fiel e temente a Deus. Ele foi um homem que seguia a vontade de Deus e fazia aquilo que Deus havia lhe ordenado, tanto para ir para a batalha, como para ir para a peleja, como para servir a Moisés, como para ficar no pé do monte, como para não se apartar da tenda. Ele sempre estava no lugar onde Deus estava fazendo algo. E nós precisamos estar no lugar onde Deus está fazendo algo. Nós não podemos perder o movimento que Deus está fazendo na terra. Nós não podemos ficar de fora daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, naquilo que Ele está fazendo nessa geração. Deus está chacoalhando a terra. Deus está chacoalhando o teu povo. Deus está chacoalhando a tua igreja. E onde estarão os disponíveis?
Onde estarão aqueles que são atentos àquilo que Deus está fazendo? Onde estão aqueles que se entregam totalmente em momentos de dificuldade, de escassez, de lutas, de guerras, de batalhas, porque sabem que o seu Deus é por você? Deus está chacoalhando a humanidade, Deus está chacoalhando a terra. A Covid-19, essa praga que veio sobre a terra, é permissão de Deus. Não digo que é a vontade de Deus, mas digo que Deus permitiu que isso acontecesse. E essa permissão de Deus tem chacoalhado a humanidade, porque todo avivamento é precedido por um momento de trauma, é precedido por um momento de dificuldade, é precedido por um momento de transformação na terra, é precedido por um momento de chacoalho na terra. Se você for estudar sobre o avivamento da Rua Azusa, e se você ver o que aconteceu através daquele homem chamado William Seymour, através do avivamento da Rua Azusa, você vai ver que o avivamento da Rua Azusa que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, foi através de algo que antecedeu aquilo. O avivamento aconteceu através de um terremoto que aconteceu na Califórnia, um dos maiores terremotos que já existiram na história dos Estados Unidos, com os maiores números de escala ali, Richter que chama, não sei, que é um dos maiores tremores que houve, e ali aquele terremoto chacoalhou o povo. O povo ficou disponível para Deus, ao ponto que as pessoas que passavam na porta da igreja eram cheias da presença de Deus, porque estavam disponíveis. As pessoas se aglomeravam para ir atrás daquilo que Deus estava fazendo, porque a notícia do avivamento que estava acontecendo na Rua Azusa se espalhou por todo o mundo, ao ponto de vários missionários irem até a fonte, verem o que Deus estava fazendo através deste homem, e serem chacoalhados pela presença de Deus, e irem para todos os cantos da terra, levando a mesma experiência que eles um dia receberam desse avivamento na Califórnia, nos Estados Unidos. A prova disso, a primeira igreja evangélica aberta no Brasil, é fruto de um avivamento que aconteceu na Califórnia. A primeira igreja evangélica no Brasil é a Assembleia de Deus, que foi construída no Pará, através de missionários que vieram lá do avivamento da Rua Azusa, que pregaram o evangelho, que levaram a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus, e a primeira igreja foi fundada no Brasil, através desse movimento que mudou a história da humanidade. Tudo porque antes desse avivamento houve um tremor de terra, literalmente, houve uma mudança de estação. Deus fez algo através de uma tragédia. E o fato é que a Covid-19, que aquilo que nós temos enfrentado nesses dias, Deus tem feito muitas coisas em sua igreja. E a grande verdade é que Deus também tem nos provado, para que nós venhamos demonstrar qual é a verdadeira qualidade da nossa fé. Aqueles que têm desistido, nunca estiveram. Essa é a verdade. Aqueles que têm desistido de Deus, em meio à quarentena, nunca estiveram com Deus. Aqueles que têm voltado para suas práticas sexuais, bebida, drogas, no momento da quarentena, nunca conheceram Jesus Cristo de verdade. Porque precisavam apenas de um momento para se voltarem para aquilo que ainda queimava em seus corações. Porque o momento em que Jesus Cristo nos toca profundamente, o momento que Ele nos toca de uma maneira real, é um momento transitório em nossas vidas, é um momento de mudança em nós, é um momento que algo começa a acontecer nas nossas vidas, que nós passamos a ter nojo daquilo que um dia nós fazíamos. Então, estar exposto à glória de Deus faz com que a sua presença nos mude. Pessoas que esperavam a quarentena para dar uma fugidinha da igreja, pessoas que esperavam a quarentena para nunca mais dar a cara na igreja, para nunca mais responder a mensagem do pastor, elas só estavam esperando um momento para demonstrar quem realmente elas eram, longe do ambiente congregacional. Isso demonstra a qualidade da nossa fé. Outros profetas têm dito que esse já é o tempo da separação do trigo e do joio. Esse já é o tempo da peneira. Esse já é o tempo do chacoalho. Porque Deus tem chacoalhado a sua igreja.
E eu preciso estar atento para aquilo que Deus está falando à igreja, para aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. E eu não preciso apenas estar atento àquilo que está acontecendo nas notícias ao redor da minha vida. Eu preciso estar atento àquilo que Deus está falando comigo, aquilo que Deus está falando em mim, aquilo que Deus está falando na minha casa, na minha igreja, aquilo que Deus quer fazer através de mim nesse tempo. Lembre-se que os grandes empresários, eles sempre dizem que o momento de crise para um, o momento de choro para um, é momento de outros venderem lenço. Os homens mais ricos dessa terra não têm ficado mais pobres, eles têm ficado mais ricos, porque a crise, eles enxergam um momento de oportunidade. E nós, como cristãos, não estamos com nossos olhos na riqueza, nós não estamos com nossos olhos na prosperidade terrena, nós não estamos com nossos olhos naquilo que naturalmente podemos receber. Nós devemos estar com nossos olhos atentos naquilo que Deus está fazendo nesse tempo, que Deus está fazendo nesses dias, onde Ele está chacoalhando a terra em um momento que Ele está disponível. E aquilo que nós temos mais visto é que aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão expostos à glória de Deus, são aqueles que mais têm recebido da sua presença. São dias que Deus está vindo sobre nós de maneira palpável. Só que eu e você, amados, precisamos estar no lugar certo, nesse ambiente da sua presença, e fazendo com que esse ambiente da sua presença não se aparte de nós e não nos apartemos dele. Não nos apartemos do lugar onde estamos, da sua presença onde estamos. Onde está a tua presença, eu não posso me apartar dela. Eu venho para a igreja e vim para a igreja desde, como pastor, não parei de vir à igreja porque estava pregando online, né? E não deixei de vir. Mas mesmo se eu não fosse pastor, mesmo se eu fosse um membro da igreja, eu não deixaria de visitar a casa do Senhor, porque eu sei que eu preciso estar aqui. Eu preciso estar na presença de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me trouxe. Eu sei da minha história, eu sei da lama que eu vim. E eu preciso estar onde Deus está. Eu preciso estar onde Deus se manifesta. Eu preciso estar na casa do meu Pai, eu preciso estar na sua presença, porque embora eu já tive grandes experiências com Deus no meu quarto, com a minha família, experiências com Deus na minha casa, as maiores experiências que eu tive foi no ambiente congregacional, foi no ambiente da igreja, foi no ambiente do corpo, e eu preciso pagar um preço para isso. Bill Johnson, pastor sênior da igreja Bethel, em Redding, na Califórnia, também diz que as suas maiores experiências, no seu livro, Filhos que Derrubam e que Enfrentam, Filhos que Vencem Gigantes, no seu livro, ele diz que as suas maiores experiências foram nesse ambiente congregacional. E ele sempre fez de tudo para deixar não apenas a sua vida exposta a esse ambiente congregacional, mas ele também fez de tudo para que os seus filhos estivessem expostos à presença e à manifestação de Deus. E existe um capítulo do seu livro que ele diz que o maior presente que um pai pode dar aos seus filhos, sabe qual é? Expor os seus filhos à glória de Deus. Permitir que os seus filhos tenham experiências com a manifestação da glória de Deus. Permitir que os seus filhos tenham experiências que vão transformar a sua vida da água para o vinho, que vão mudar suas histórias apenas por estar no lugar onde Deus está, porque onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade, a cura, a restauração, a transformação. Um culto pode mudar a vida de uma pessoa, uma palavra pode trazer à existência aquilo que não existe na vida de uma pessoa. Um momento como esse pode mudar a história de um ser humano. Então eu preciso estar exposto aonde Deus está. Eu preciso estar atento naquilo que Deus está fazendo. E eu preciso estar onde Deus está. E a casa do Pai, a tenda, a igreja, por mais que a igreja somos nós, a casa, o ambiente que Ele escolheu para que nós cultuássemos juntos, é o lugar onde Ele se manifesta. Você pode ter N casas ou N lugares para frequentar, mas a casa da sua mãe e a casa do seu pai é algo diferente, é um lugar onde você tem liberdade,
É um lugar onde você não pede para abrir a geladeira, é um lugar onde você não pede para sentar no sofá, é um lugar onde você tem liberdade. Você pode cultuar a Deus no seu quarto, você pode cultuar a Deus na sua casa, você pode cultuar a Deus na sua esquina, no seu jardim, com a sua família, mas cultuar a Deus no ambiente congregacional é diferente, porque aqui é a casa que Deus escolheu para nós estarmos. E esse lugar é o lugar que eu quero que meus filhos cresçam. Eu escolhi que meus filhos cresçam aqui nesse lugar, porque aqui eles estão expostos à presença e à glória de Deus. Não que eles não estejam em casa, sim, eles estão em casa, mas estar na tenda, permanecer na tenda, permanecer na casa do Pai, é um lugar onde a manifestação de Deus pode tocá-los de uma maneira indescritível. Porque assim foi nos meus primeiros momentos de conversão. Eu lembro exatamente como foram os meus primeiros cultos. Eu lembro exatamente como foi os meus primeiros momentos da minha caminhada cristã. Eu lembro exatamente como foi estar onde Deus estava e aquilo que Deus fez através de outros homens e através de outras mulheres de Deus, apenas porque eu estava no lugar correto, apenas porque eu estava na tenda. E se eu e você permanecermos na tenda, nós seremos recompensados por estar onde Deus está. Josué se tornou esse grande homem porque ele estava onde a manifestação de Deus estava. Josué, ele viveu intensamente tudo aquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus estava fazendo. Ele via com os seus próprios olhos, ele sentia com o seu próprio ser, ele sentia em seu próprio coração, ele via toda a atmosfera daquilo que Deus estava fazendo. Então o lugar que ele estava o enchia, apenas por ele estar lá. Deuteronômio 34, verso 9 diz assim: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Sabe por que o povo deu moral para Josué? Porque Josué tinha moral, porque Josué teve experiência. O povo olhava para Josué e falava: ele saiu do Egito, ele viu o mar se abrir, ele viu água brotar da rocha, ele viu o rio Jordão se abrir, ele viu as muralhas caírem, ele viu o maná descer do céu, ele viu cordonizes voando pelos ventos do mar, ele viu nuvem de dia, ele viu coluna de fogo à noite, ele viu o povo sendo morto através de uma fenda que abriu no meio da terra. Josué teve experiência, Josué teve impacto, Josué teve algo diferente em sua vida apenas por ele estar lá. Então o povo olhava para ele e falava: nós vamos seguir ele, porque Deus estava com ele e ele viveu grandes coisas em Deus. Tem pessoas que estão querendo seguidores sem nunca ter tido uma experiência com o Deus Altíssimo. Tem pessoas querendo discipular as outras sem ao menos nunca ter lido a Bíblia inteira. Tem pessoas querendo discípulos, fazer discípulos, sendo que elas nunca se tornaram um discípulo. Tem pessoas querendo exercer e dar paternidade, sendo que nunca foram filhos. Josué se tornou um pai para Israel, seguindo o exemplo de Moisés, mas porque primeiramente Josué foi filho espiritual de Moisés. Josué foi filho e se tornou um pai para aquela geração. Aquela geração olhava para Josué e sabia quem ele era. Inclusive, após o livro de Josué vem o livro de Juízes. Após a morte de Josué, o que acontece sobre o povo? O povo se perde. O povo começa a se voltar para caminhos errados, começa a casar com povos diferentes e vira uma baderna logo após a morte de Josué. Se você vê o livro de Juízes, você vê o povo se arrependendo e o povo pecando, o povo se arrependendo e o povo pecando. Por quê? Eles perderam uma liderança, eles perderam um referencial. E de tempos em tempos se levantava uma liderança, que no livro de Juízes eram os juízes. E o juiz se levantava, o povo se arrependia, aquele juiz morria, o povo voltava para o pecado. Um juiz se levantava, o povo se arrependia, e logo depois aquele juiz morria, o povo voltava para o pecado. Ou seja, eles viveram ciclos de arrependimento e de pecado. E foi assim de tempos em tempos,
com levante de reis e queda de reis, com levante de profetas e queda de profetas, até o momento que Cristo veio. Se você ler de Josué até Malaquias, você vai ver o mesmo ciclo de arrependimento e pecado, de arrependimento e de pecado, de arrependimento e de pecado. Por causa da morte de Josué? Não. Porque o povo deixou de dar ouvidos a uma liderança, porque o povo deixou de dar ouvidos a Deus e o povo escolheu pecar. Escolheu se distanciar de Deus. Nós somos um povo que escolhe permanecer na tenda. Olha para a pessoa bonita que está do seu lado e fala assim para ela: escolha permanecer na tenda. Escolha permanecer onde Deus está. Escolha estar onde Deus está. Nós somos uma geração que muitas vezes nos tornamos imediatistas. Queremos tudo para ontem, queremos tudo para agora, queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo. E esquecemos que o nosso Deus é um Deus geracional. Esquecemos que Deus faz conforme a sua estação, conforme o seu tempo. E no meio de uma estação, quando nós paramos, quando talvez não estamos florescendo, mas quando estamos no tempo da seca, muitas vezes desistimos nesse tempo. E por desistir, aquilo que Deus havia começado a fazer em nossas vidas, Ele não para, mas Ele aperta o pause. E eu e você, amados, precisamos entender que permanecer faz com que você chegue no final da corrida e faz com que você chegue na linha de chegada. Se você continuar correndo, se você não parar de andar, não parar de correr, você vai chegar no final, você vai chegar na linha de chegada e você vai combater o bom combate e Deus te sustentará nesses dias. Eu e você precisamos entender que eu não posso, não é uma opção desistir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: desistir não é uma opção para você. Nós estamos vivendo uma geração onde pessoas querem desistir por qualquer coisa. Ah, porque você quer desistir? Ah, porque eu não arrumo um namorado. Ou porque você quer desistir? Ah, porque, não sei, não consigo trocar de emprego. Ah, por que você quer desistir? Ah, porque eu estou enfrentando uma luta no meu casamento. Ah, porque você quer desistir? Ah, porque as minhas coisas não estão andando conforme eu queria nos meus sonhos. Isso é motivo de desistir? Nós precisamos permanecer, nós somos esse povo que permanece, nós somos conhecidos como o povo da cruz. Os primeiros cristãos eram conhecidos como o povo da cruz, porque era um povo que não fugia da cruz, era um povo que ansiava a cruz, era um povo que desejava morrer pelo teu Senhor, era um povo que não fugia das afrontas, não fugia das dificuldades, não fugia dos momentos difíceis, mas era um povo disponível para Deus, seja para a vida ou seja para a morte. E eu e você precisamos permanecer, independente dos ciclos que nós estamos vivendo. Vai ter dia que você não vai acordar bem, irmão. Vai ter dia que você vai passar por dias difíceis. Eu, semana passada, quem não sabe, eu sofri um acidente em 2011, eu fraturei 2 vértebras aqui, a C6 e a C7, num acidente de carro. E dias como esse, como mais friozinho, são dias que a dor às vezes fica ruim, às vezes a dor pesa, às vezes as costas ficam cansadas. Eu sinto dor do pescoço, aqui do pescoço a lombar, inteira dolorida. E não tem remédio que solucione muito não. E nessa semana eu sentei no quarto, comecei a chorar, encostei as costas na parede, as costas queimando, deitei e falei: Senhor, vem sobre a minha vida. São dias difíceis. São dias que você olha e você parece que não vê nada acontecendo. São dias que você ora que a dor é maior do que qualquer outra coisa. Eu estou falando de uma dor física, mas talvez alguma dor que você esteja passando ou viveu seja maior do que qualquer outra coisa. Quase que orei em línguas agora. Do que qualquer outra coisa. Então são dias que você para e fala: meu Deus do céu, me ajuda, vem com o seu recurso do céu, vem com sua cura, vem com o seu milagre. Mas são dias difíceis, que todos nós enfrentamos, cada um na sua área. Tem dia que você tem problemas no seu relacionamento, tem dia que você tem problemas no seu trabalho, tem dia que é um cliente chato que entra na sua loja, tem dia que é um sermão que você toma sem merecer do seu chefe, tem dias que você se desentende com um companheiro de trabalho, tem dias que você toma uma fechada do carro na rua, tem dias que você ouve o desaforo que não era para você ouvir.
Tem dias que a sua mãe te dá uma chulapada, um sermão do monte sem você ter feito nada. Tem dias que são difíceis. E dias como esses, amados, nós devemos aprender a permanecer e a descansar no nosso Deus. Não são em dias difíceis que nós devemos tomar decisões. Em dias difíceis nós devemos permanecer. Deus, não está fácil, mas eu estou aqui. Deus, eu estou sendo carregado, minhas costas, a minha dor, o pé, sei lá o que está acontecendo na minha vida, está difícil, mas eu estou aqui. Eu estou rendido à tua presença, eu me rendo à tua presença. Eu não tenho recurso, eu não tenho auxílio, eu não tenho o que fazer. Somente o Senhor pode mudar a estação da minha vida, somente o Senhor pode mudar a minha história, mas eu estou aqui. É quando você não tem mais força, é quando você já não tem mais ferramentas, é quando você não tem mais auxílio, é quando você não tem mais quem ore por você, ou quem faça algo para você, você apenas só se lança e diz: Senhor, somente Tu pode transformar a minha vida e mudar a minha história. Eu estou aqui, não está fácil, mas eu permaneço. Abre lá em 1 João, capítulo 2, verso 24, põe lá por favor, 1 João 2, 24, vamos ler até o 28. O apóstolo João diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha o que João diz, pode deixar o 28, ele diz assim: filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Esse é o tempo, amados, que eu e você precisamos permanecer em Jesus Cristo, permanecer em sua presença, permanecer no lugar onde Deus está fazendo algo, permanecer nele, porque se permanecermos nele, não seremos confundidos, não seremos abalados, não seremos confundidos. Eu preciso permanecer, porque se eu permanecer, em algum momento ele virá sobre mim, ele virá sobre a minha vida, e aquilo que estava travado será liberado, e aquilo que talvez eu não consiga enxergar na minha vida, eu vou começar a enxergar, aquilo que talvez eu até mesmo deixei de crer, ele vai voltar a fazer. Tudo se eu permanecer, tudo se eu continuar no lugar onde ele está, tudo se eu continuar crendo. Deus não vai fazer as coisas no momento que a gente quer. Ele é um Deus de ciclos, de temporadas, de gerações. E quando permanecemos, como Josué permaneceu 40 anos do lado de Moisés, mais do que 40 anos, porque ele saiu do Egito, né? Mas nesses 40 anos só no deserto, que ele permanece com Moisés, chegou um momento em que Deus levanta ele. Quando você permanece em sua presença, pode ter certeza que no momento oportuno Deus vai te levantar para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. O ditado do mundo diz assim, né? Que, como é que é aquele ditado? Quem não é visto, né? Não é lembrado. Só que essa é uma mentira diante de Deus. Porque se você for visto por Deus, mas não lembrado pelos homens, no momento em que Deus quiser, Ele vai te levantar e você vai ser lembrado por Ele, lembrado pelos homens. Muitas vezes Deus não quer nos ver, Deus não quer que sejamos vistos. Deus quer nos colocar no seu casulo. Deus quer que nós passemos pelo processo para que um dia possamos virar uma borboleta, a fim de voar voos mais altos, a fim de cumprir a sua vontade. Existem momentos que somos uma lagarta, existem momentos que estamos num casulo, e existem momentos que estamos voando.
É necessário entender os ciclos e os processos de Deus sobre as nossas vidas. É necessário não só apenas entender, mas se render a Ele. Não adianta você estar vivendo um ciclo e ficar: Deus, faz isso na minha vida. Deus, por que você não faz isso na minha história? Deus, por que nada acontece? Se ficarmos apenas reclamando, como que Deus vai fazer algo grande em nossas vidas se nós não conseguimos nem vencer a murmuração? Se renda ao processo que você está vivendo, se renda a Deus e fala: Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu passe nesse momento, eu estou vivendo a sua vontade aqui nessa fase. Se eu estou vivendo esse tempo difícil em minha vida, eu estou me rendendo a Ti, que é soberano, que é Senhor do tempo sobre a minha vida, e enquanto eu estiver enfrentando essa batalha, eu continuarei permanecendo em Ti e crendo nas Suas promessas, sem me desviar dos Seus caminhos. Quando enfrentamos esses processos e permanecemos mediante uma palavra que temos de Deus, faça chuva ou faça sol, amados, nós continuamos. Vai ter dias que vai ser difícil, vai ter dias que vão ser doloridos. Tem promessa na minha vida, que eu recebi palavras sobre a minha vida, sobre a minha casa, que eu olho e falo: Senhor, quando isso vai acontecer? Tem promessas sobre essa igreja que eu olho e falo: Senhor, quando isso vai acontecer? Os meus olhos naturais não estão vendo. Às vezes a minha carne já não consegue nem acreditar, porque o momento em que a gente está vivendo, o momento que eu estou vivendo, não parece ser oportuno para aquilo. Só que é uma palavra que Deus me deu, é uma palavra que Deus nos deu, é uma palavra que o Senhor confirmou sobre as nossas vidas, e Deus nem é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que eu preciso fazer em meio a uma palavra, e a confirmação dessa palavra, e a realização dessa palavra? Eu preciso permanecer, porque se eu permanecer, eu verei a glória de Deus na terra dos viventes. Eu verei as promessas de Deus cumprindo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha família. Mas eu preciso permanecer. Eu preciso continuar caminhando. Eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar tomando posse daquilo que Ele me disse, naquilo que Ele falou que ia fazer. Quais são as suas promessas? O que Deus disse a seu respeito? O que Deus quer fazer através da sua vida? Quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? O que está parado na sua vida? Posso dizer algo que está parado na minha vida? Algo que Deus já me deu? Algo que eu já comecei a fazer? Deus me disse que eu escreveria livros. Isso está parado na minha vida. Eu consegui escrever um e outro está parado na metade. Isso está parado na minha vida. Mas eu não deixei de crer. Eu sei que o momento é um momento não tão oportuno, devido às atividades que nós temos dentro de casa, criação de filhos, 2 filhos pequenos, são momentos difíceis, toma muito tempo. Quem já viveu um pouquinho da nossa rotina, sabe como é. Não é fácil, 2 filhos ao mesmo tempo serem criados, educados, você gastar tempo com o seu filho, ensinar os seus filhos, isso leva tempo. Então às vezes eu olho para aquilo que Deus me prometeu e aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida, e eu não vejo acontecendo, e às vezes me dói, mas Deus sabe qual é o tempo da minha vida, e se isso não está acontecendo, é porque existe um tempo para todas as coisas. Só que eu sei que é de Deus, e eu sei que Deus já colocou em meu coração, e cedo ou tarde, aquilo que Deus já colocou no meu coração, vai começar a fluir. Quais são as coisas que Deus já colocou em você? Quais são as coisas que Deus já prometeu a você? Quais são as coisas que Deus já liberou sobre a tua vida e que estão paradas? Quais são os projetos que Deus te deu, as ideias que Deus te deu que estão paradas? Sonhos que Deus te deu e que você jogou para trás? Ou que você deixou de crer ou de confiar por causa do momento que você está vivendo? Entenda algo, um projeto de Deus não tem a ver com o momento que você está vivendo. Um projeto de Deus não tem a ver com a vida financeira que você tem. Um projeto de Deus não tem a ver com as condições que você tem na sua vida. Um projeto de Deus é um projeto de Deus que Ele vai realizar se Ele quiser, em você, em mim, em quem Ele quiser, apenas se Ele soprar sobre nós. Se é um projeto de Deus, Ele levanta os recursos. Se é um projeto de Deus sobre as nossas vidas, Ele traz existência aquilo que não existe. Então para de olhar para a sua circunstância e pensar que será impossível de acontecer algo na tua vida, porque aquilo que Deus prometeu é Ele que vai cumprir.
Às vezes a gente olha para alguma coisa que Deus tem para fazer nas nossas vidas e fala, mas meu Deus, eu não tenho condição, mas Deus, como que eu vou viver isso? Mas Deus, como que vai acontecer isso na minha história? Nós começamos a colocar porquês, nós começamos a colocar barreiras, empecilhos, e deixamos de crer, e deixamos de sonhar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Sonhe aquilo que Deus tem para a tua vida, lute para viver aquilo que Deus tem para a tua história, mas permaneça no lugar onde Deus está. Se Deus diz que você vai ser mãe, continue crendo. Se Deus diz que você vai ser pai, continue crendo, continue tentando, continue orando, continue profetizando. Não deixe de crer, assim como Ana não deixou de crer. Se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida de ser um empresário, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida de casar, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida de ir para as nações, não deixe de crer. Faça a tua parte e saiba que existe um tempo para todas as coisas e que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós olhamos para nossas condições e falamos, Deus, mas eu não tenho dinheiro, Deus, mas eu vim de uma condição humilde e pobre, Deus, mas como isso vai acontecer na minha vida? Deus, não importa como Ele vai fazer, se Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Aí tem gente que desiste no meio do caminho, ao invés de ficar cavando até sair água, como os servos de Josué cavaram até achar o poço que os filisteus tinham colocado pedra, e assim eles acharam o Reobote, assim eles acharam água daquilo que havia sobre Abraão. O povo, os funcionários, os servos de Isaac continuaram cavando por 2, 3 vezes eles cavaram e os seus poços foram entulhados e não conseguiram achar água, ou a água que eles acharam eles tiveram que devolver para os filisteus ou para outros povos, mas eles continuaram cavando. Quando você continua cavando, quando você continua exposto à glória de Deus, quando você continua trabalhando, quando você permanece, em cedo ou tarde a glória de Deus virá sobre você, e aquilo que era impossível se torna impossível, porque não há impossível para aqueles que creem. Permaneça cavando, permaneça crendo, permaneça fazendo a sua parte, porque a sua parte é permanecer em Deus, e Deus permanecerá em você. Permanecer nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos na sua vinda. Para a gente encerrar, Atos, capítulo de número 1, verso número 15. Diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Até aí, só esse texto. Lá em 1 Coríntios 15, 6, diz assim, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15, 6. Depois disto, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas algum deles já dorme. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus ele foi visto por mais de 500 pessoas depois que ele ressuscitou. Aqui em Atos capítulo 1, verso 15, diz que aqueles que estavam com Pedro eram cerca de 120 pessoas. A palavra que Jesus disse para os seus discípulos antes de subir aos céus foi em Lucas 24, verso 49, ele fala assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Significa que Jesus disse para aqueles que o viram, 500 ou mais, que o viram ressurreto, que o viram ali depois da ressurreição do terceiro dia. Esses mais de 500 ou 500 que viram Jesus, Jesus disse para eles assim: a promessa de meu Pai virá sobre vós, mas o papel de vocês é permanecer em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto. Só que a partir do momento em que Pedro começa a pregar em Atos 1, e a descida do Espírito Santo acontece em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que só 120 estavam ali reunidos e permaneceram em Jerusalém. A pergunta que eu faço é: onde estavam os outros 380? Onde eles estavam? Por que somente 120 recebeu a presença do Espírito Santo, sendo que Jesus falou para 500?
Onde estavam os outros 380? Não souberam permanecer. Os 120 permaneceram em Jerusalém e foram revestidos do poder do Espírito Santo. Os 380 fugiram, se espalharam, não estavam em Jerusalém, fizeram qualquer outra coisa, mas não permaneceram no lugar onde era para eles permanecerem até serem revestidos do poder do alto. Significa, amados, que Deus quer fazer e cumprir as suas promessas em nossas vidas, mas eu e você precisamos estar onde Deus mandou nós estarmos. E a sua casa é o lugar onde os crentes devem estar. Aqueles que creem em Jesus Cristo devem estar na igreja, na casa do Senhor. E não só os crentes, mas aqueles que creem, que buscam, aqueles que oram, aqueles que realmente sentem a necessidade de um toque do Senhor. Se nós permanecermos no lugar certo, seremos revestidos do poder do alto, mas é necessário saber esperar o momento que esse poder vem. É necessário esperar o momento que essa capacitação vem. É necessário esperar o momento que a bênção se cumpre em nossas vidas. Então, por isso, nós não somos aqueles que retrocedem. Hebreus 10, 39, põe lá para a gente encerrar o último texto dessa mensagem, que diz assim, ó, Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, você não é aquele que retrocede, mas você é aquele que permanece para a conservação da sua alma. Quem está aí diz amém. Feche seus olhos, vamos permanecer, vamos orar ao Senhor.